pessoal, meu nome é Ana Carolina Ministério, eu faço parte do programa educativo da Casa Fiat de Cultura e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre aspectos da exposição Roma, a Vida e os Imperadores, que esteve em cartaz na instituição no ano de 2011. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos êxitos dos romanos no quesito aí, arquitetura, engenharia e urbanismo. Os romanos estabeleceram uma relação muito íntima, muito próxima entre poder político, noção de civilização, arquitetura, engenharia e urbanismo. Com o Império consolidado, os romanos se apropriam de técnicas e tecnologias de outras culturas, por exemplo, dos gregos e dos etruscos, aperfeiçoam essas técnicas, apresentam inovações e realmente demonstram uma eficiência, uma competência muito grande na construção de estruturas arquitetônicas. Conforme, então, na mesma proporção, né, em que o Império se expande, essas construções também são realizadas, como, por exemplo, os aquedutos, né, muito importantes, que levavam água das montanhas até as casas da maioria da população romana, as estradas, muito importantes também para o Império, que depende aí desse intercâmbio de comunicação e de comércio entre as suas províncias, ligadas a questões militares, as muralhas, os fortes, as pontes, os edifícios urbanos de entretenimento da população, por exemplo, os estádios, os anfiteatros, as casas de banho e, claro, obviamente, os palácios, né, o símbolo maior de poder daqueles imperadores. Roma, com essa fama, né, de grandes construções de grande dimensão, leva todo esse modo de vida romano, esse estilo de vida romano, essa noção de civilização romana, também para seus domínios, para os domínios do Império, e inclusive até, enfim, interferindo na paisagem dessas cidades, né? Então, muitas cidades tinham um anfiteatro, né, que tinham a mesma função, né, de abrigar os espetáculos, esse entretenimento da população romana. Então, Roma queria mostrar para todo o Império a sua eficiência nessas áreas de arquitetura, engenharia e urbanismo, e o que também significava ser a civilização romana. Então, através da arquitetura e das cidades, das estruturas urbanas, Roma demonstra o seu poder político, né? Essas inovações romanas, nós podemos, por exemplo, ver talvez na estrutura mais emblemática, quase símbolo, né, da própria Roma, que é o Coliseu. Né? Um anfiteatro chamado Anfiteatro Flaviano, foi construído no ano 72 d.C., pelo imperador Vespasiano, foi terminado 20 anos depois, né? Passou pelo governo de 3 imperadores, demorou 24 anos para ser construído. Ele apresenta muitas inovações, por exemplo, o uso dos arcos para distribuição do peso das estruturas arquitetônicas, um planejamento assim, muito rígido sobre o trânsito dos espectadores dentro do edifício. O Coliseu, na época, ele poderia comportar 80 mil espectadores, todos eles tinham os bilhetes, eram numerados, as cadeiras numeradas, mais de 70 entradas que distribuíam esse trânsito das pessoas dentro do Coliseu. Tinham elevadores, por exemplo, que erguiam os animais e os gladiadores para a arena. Tinham também lonas retráteis que se desenrolavam ou eram recolhidas se tivesse muito sol, por exemplo, se o sol estivesse incomodando os espectadores. Então eram assim estruturas espetaculares, cheias de inovações, cheias de acessórios que realmente impressionavam a população, né? Um outro edifício muito emblemático aí desse estilo arquitetônico, desse estilo da antiguidade clássica, né, greco-romana, é o Panteão dos Deuses, construído pelo imperador Adriano em 118 d.C., demorou também 10 anos para ser construído, onde, por exemplo, na fachada, nós podemos perceber claramente as características desse tipo de arquitetura, né? O uso das colunas, o frontão triangular, o gosto pela proporção e pela simetria, o uso dos arcos e das abóbadas, né? O Panteão tem uma abóbada
muito famosa, que é chamada de Rotunda, enorme, construída aí a partir de muitas inovações arquitetônicas. No centro, no topo dessa abóbada, existe um óculo, né, um orifício vazado, medindo 9 metros, que contribuiu também para essa divisão, para a distribuição do peso das paredes da rotunda. Então, os romanos, eles realmente demonstraram uma expertise no desenvolvimento dessas estruturas arquitetônicas. Entre as principais inovações, nós temos a pozzolana, que é um concreto romano à base de cal, água e areia vulcânica, muito resistente, mas ao mesmo tempo também leve, com uma relativa leveza em comparação a outros materiais. Temos a groma, que foi inventada pelos romanos, que é um instrumento, é uma ferramenta de medição topográfica, que poderia medir, por exemplo, a distância entre 2 pontos, que contribuiu muito, facilitou muito o trabalho dos engenheiros e dos arquitetos. Temos o uso de gruas, né, que podiam suspender materiais pesados numa certa altura, uma certa altitude, e também esse uso das abóbadas e dos arcos, que facilitou muito a construção de estruturas de grandes dimensões, como é o caso do Panteão dos Deuses de Adriano e do Coliseu, aí que começou a ser construído pelo imperador Vespasiano. Obviamente, né, como não só na arquitetura, mas vários outros hábitos dos romanos influenciaram as sociedades ocidentais, a arquitetura também. Né? Essa arquitetura romana ela foi revisitada num período chamado de neoclássico, né, que é muito difundido entre meados do século XVIII e o século XIX, na França principalmente, por Napoleão Bonaparte, e no Brasil, acabou chegando no Brasil também, influenciando aí muitos edifícios arquitetônicos, já com esse nome de neoclássico, né? Então, no Rio de Janeiro, nós temos um excelente exemplar, que é o antigo edifício da Academia Imperial de Belas Artes, que hoje foi demolido, né, na década de 30, em 1938, mas que hoje ainda resta sua fachada no Jardim Botânico da cidade, do arquiteto francês que veio com a missão francesa, Grandjean de Montigny, e que foi construído em 1826. Em Belo Horizonte, um dos principais exemplares que nós temos, do estilo eclético, mas de inspiração neoclássica, é o Palácio da Liberdade, que foi construído aí na inauguração de Belo Horizonte, inaugurado em 1897, construído para abrigar a sede do governo, pelo arquiteto José Magalhães, que também apresentam algumas dessas características, né, como o uso das colunas, dos arcos e o gosto pela simetria. Enfim, e na cidade de vocês conseguem, ou no bairro, vocês conseguem identificar algum edifício que tenha essa inspiração arquitetônica da antiguidade clássica, greco-romana? Bom, fica a pergunta aí. Tchau, tchau, pessoal!